A manhã cedo de 11 de maio de 2014, em Kharkiv, começou com um incidente em um típico bairro residencial na rua Odessa. Por volta das 6 horas da manhã, quando o crepúsculo foi substituído pelos primeiros raios do amanhecer, o pátio de um prédio padrão de 9 andares foi bloqueado por veículos dos serviços de emergência. Na entrada de um dos blocos, desenrolou-se uma cena que mais tarde se tornaria o ponto de partida de um dos casos criminais mais notórios da história da cidade. Bem no asfalto, ao lado das portas abertas de uma ambulância de reanimação, estavam macas médicas. Sobre elas estava Yulia Irnidenko, de 17 anos. O estado da garota era crítico. A exposição térmica destruiu praticamente toda a pele, transformando seu corpo em uma ferida aberta contínua. Os médicos do pronto-socorro realizavam manobras de emergência para estabilizar a pressão arterial e instalar soro diretamente no local, pois qualquer atraso durante o transporte poderia levar a um choque de dor instantâneo. O ambiente ao redor naquele momento foi descrito pelas testemunhas como caótico. A poucos metros da maca, um dos participantes do grupo noturno estava deitado diretamente no chão. O jovem estava deitado no asfalto em estado de intoxicação alcoólica severa, praticamente sem demonstrar sinais de comportamento consciente. Os policiais que chegaram ao chamado tentaram reanimá-lo para um interrogatório inicial, mas o homem não conseguia nem ficar de pé, nem articular palavras de forma coerente. Mais tarde, a investigação estabeleceu que essa testemunha havia saído do apartamento no 6º andar pouco antes da chegada dos paramédicos, mas devido à embriaguez, conseguiu chegar apenas até o pátio, onde perdeu a consciência. Os vizinhos que observavam o que acontecia das varandas dos andares superiores descreveram um cheiro específico que tomou conta do ar da manhã, uma mistura pesada de fumaça. Enquanto os médicos preparavam Yulia para o transporte ao centro de queimados, a equipe de investigação iniciou a inspeção preliminar do local. No gramado, os peritos encontraram provas materiais. Na grama estavam deitados fragmentos de tecido ainda fumegantes, nos quais era possível reconhecer restos de uma camiseta feminina e jeans, além de mechas queimadas de cabelo humano. Esses objetos foram jogados pela janela do banheiro por Sergei Sinsinevich, o dono do apartamento onde acontecia a festa, imediatamente após o fogo ter começado no cômodo, tentando se livrar das evidências e do cheiro característico no espaço residencial. As ações investigativas no apartamento de Sergei Sinsinevich, no 6º andar, começaram imediatamente após a vítima ter sido levada pela ambulância. O principal foco de atenção dos peritos criminais foi o banheiro. Um espaço apertado com menos de 4 metros quadrados que se tornou o epicentro da tragédia. Ao entrar, os peritos registraram sinais característicos de uma tentativa de destruir provas. O chão e as paredes do banheiro estavam abundantemente cobertos de água, e o dono do apartamento continuava lavando os restos de fuligem do chuveiro mesmo após a chegada da polícia. No entanto, a inspeção técnica revelou vestígios de intensa exposição térmica a uma altura de até 1,5 metros. A cortina plástica do chuveiro estava parcialmente derretida e nas lajotas de cerâmica permaneceram micropartículas de matéria orgânica queimada, que não puderam ser removidas pelo fluxo de água. O objeto-chave no ambiente foi um copo de cerveja de vidro com capacidade de meio litro, que mais tarde seria reconhecido como a arma do crime. Apesar de, após o incidente, ele ter sido lavado e colocado no escorredor de pratos da cozinha, peritos biólogos encontraram em suas paredes externas e bordas vestígios microscópicos de um líquido contendo álcool, idêntico ao que estava no pote de 3 litros sobre a mesa. A investigação determinou que foi exatamente esse copo de boca larga que permitiu ao criminoso, em 1 segundo, despejar sobre a cabeça de Yulia um grande volume de substância inflamável. A borda larga do recipiente garantiu a cobertura total do corpo da vítima com o destilado, que imediatamente encharcou o tecido de suas roupas. Na cozinha, também foi registrada aquela mesma vasilha com aguardente caseira de mais de 40 graus, o combustível que serviu de fonte para o estouro fatal. A inspeção dos cômodos confirmou a dimensão da confraternização anterior. Na sala grande havia restos de petiscos, garrafas vazias de vodka e cerveja, além de inúmeras bitucas de cigarro. Os peritos criminais também registraram a ausência de um isqueiro no local do incidente. Ele será encontrado mais tarde entre os pertences pessoais de um dos participantes. Todos os dados coletados indicavam que o banheiro se tornou uma armadilha.
A combinação do espaço estreito, do copo de vidro com combustível e de uma fonte de fogo aberto não deixou a Yulia nenhuma chance de escapar. Cada detalhe, desde o azulejo molhado até o copo aparentemente limpo, compunha um quadro de ação intencional, realizada sob forte intoxicação alcoólica. Para reconstruir os acontecimentos que levaram à tragédia, é necessário estudar detalhadamente a biografia e o status social de Yulia Irnidenko. Em maio de 2014, ela tinha 17 anos. Yulia nasceu em Kharkiv em 1997 e era a quarta filha da família. O seu cotidiano era visivelmente diferente da vida da maioria das garotas da cidade de sua idade. Ela estudava em uma escola noturna, conciliando a obtenção do ensino médio com uma profissão masculina e pesada. Yulia estava aprendendo a profissão de rebocadora e já trabalhava em uma obra. A combinação de trabalho físico com estudos à noite moldou seu caráter como uma pessoa disciplinada e determinada. No tempo livre do trabalho, ela levava a vida de uma adolescente comum, interessava-se por cosméticos, roupas da moda e usava ativamente as redes sociais, onde compartilhava fotos de festas juvenis. A primavera de 2014 era percebida por Yulia como uma etapa de transição importante. Ela se preparava para a formatura da escola e para o baile de final de curso. Em seus planos para o futuro próximo estavam a busca por um emprego estável na sua área e a criação de sua própria família. O tema do casamento era um dos assuntos mais frequentemente discutidos em conversas com amigas e parentes. Yulia imaginava em detalhes a sua futura celebração. Até o fatídico encontro no apartamento de Sintsenievich, ela era vista por aqueles ao seu redor como uma pessoa à beira da vida adulta, com planos já formados para a carreira e a felicidade pessoal. A cronologia dos acontecimentos de 10 de maio de 2014 começou em um dos clubes de bilhar de Kharkiv. Naquela noite, Yulia Ernidenko se encontrou com um grupo de conhecidos que incluía Sergei Sintsenievich e Pavel Gubin. Inicialmente havia 5 pessoas à mesa. Ao trio principal juntaram-se mais 2 amigos, cujas identidades a investigação posteriormente classificaria como testemunhas que não participaram do conflito. No cardápio do grupo estavam cerveja, vodka e coquetéis alcoólicos. Segundo o depoimento dos funcionários do estabelecimento e a análise dos recibos, a quantidade de álcool consumida foi significativa. No entanto, durante várias horas, a interação ocorreu sem sinais de agressividade. Os participantes do encontro jogaram sinuca e conversaram sobre assuntos típicos de um grupo de jovens, sem chamar a atenção da segurança do clube. Por volta da meia-noite, a situação começou a mudar. 2 participantes do encontro decidiram encerrar a noite e foram para casa. Essas pessoas mais tarde apareceriam no caso como aqueles que saíram do jogo a tempo, preservando sua liberdade e vida. O trio restante, Yulia, Sergei e Pavel, decidiu não se dispersar. Como os pais de Sintsenievich tinham ido pescar na cidade de Zmiev, Sergei sugeriu continuar a confraternização em seu apartamento vazio na rua Odessa. Yulia aceitou essa proposta sem hesitar, pois confiava plenamente em Pavel Gubin. Ela o considerava um velho amigo, quase um irmão, e sentia-se segura em sua presença. O fato de Pavel morar um andar abaixo de Sintsenievich dava à garota a ilusão de um ambiente controlado e familiar. A caminho de casa, o grupo comprou mais bebidas alcoólicas, incluindo aquele mesmo pote de aguardente caseira que mais tarde seria chamado de combustível para o incêndio. Na história do relacionamento entre Sintsenievich e Yarnidenko, já existia um episódio preocupante até aquele momento. A amiga de Yulia, Margarita, em seu depoimento, descreveu um caso que aconteceu um mês antes, durante as férias. Naquela ocasião, Sergei Sintsenievich, como uma brincadeira de mau gosto, derramou uma garrafa de cerveja na cabeça de Yulia. Entre eles, surgiu uma briga, que, no entanto, terminou com uma reconciliação 20 minutos depois. Yulia não deu importância a isso, considerando o comportamento de Sergei como um tipo específico de senso de humor. Ao entrar no prédio de apartamentos de painéis na noite de 11 de maio, a jovem de 17 anos não suspeitava que o episódio de ser molhada com líquido se repetiria, mas desta vez em um espaço fechado do banheiro e com o uso de aguardente altamente inflamável. As figuras centrais do caso eram 2 jovens que moravam no mesmo prédio de apartamentos de painéis.
Sergei Sinsinevich, de 22 anos, ocupava um apartamento no sexto andar. Ele era um militar em serviço ativo na região de Kharkiv, o que pressupunha disciplina e responsabilidade. Sua família era considerada bem estruturada. Os pais eram respeitados entre os vizinhos. O apartamento onde o crime ocorreu era sua residência permanente, e Sergei frequentemente ficava sozinho nele nos fins de semana, organizando encontros com amigos. Pavel Gubin, de 23 anos, morava no quinto andar. Seu status social era diferente. Após servir no exército, ele trabalhou como segurança, mas foi demitido após ser suspeito de roubar bebidas alcoólicas de um quiosque no pátio do prédio. Pavel morava em um apartamento lotado junto com sua mãe, Helena Gubina, seu pai e sua avó, Valentina Ivanovna. No bairro, Pavel tinha a reputação de ser uma pessoa explosiva. Em seu passado, foram registrados casos de agressão. Ele agrediu um professor da escola e causou ferimentos a uma mulher idosa. Apesar disso, ele e Sergei mantinham uma amizade próxima há mais de 20 anos. O relacionamento entre Sinsinevich e Gubin baseava-se no lazer conjunto e no consumo de bebidas alcoólicas. Nessa dupla, Sergei parecia mais bem-sucedido e estável, enquanto Pavel frequentemente se envolvia em situações de conflito. As diferenças em seus status mais tarde se manifestariam durante a investigação. O militar Sinsinevich manterá o status de testemunha, enquanto o desempregado Gubin, com um histórico de agressividade, se tornará o principal suspeito. Duas famílias, que viveram uma sobre a outra por décadas, naquela noite acabaram separadas não apenas pelos andares do prédio, mas também pelo papel no crime que destruiria sua amizade de muitos anos. Ao contrário de muitos casos semelhantes, o incidente na Rua Odessa teve testemunhas diretas entre os vizinhos. Por volta das 5 horas da manhã, o morador Andrei saiu para o corredor do prédio. De acordo com seu depoimento oficial, ele ouviu claramente barulho vindo do apartamento de Sinsinevich no sexto andar. Não eram apenas sons de uma festa, mas xingamentos altos e um grito agudo de mulher. Não! Andrei registrou o momento em que Pavel Gubin saiu correndo do apartamento. Segundo o vizinho, Pavel estava em um estado de extrema agitação e gritava alto, dirigindo-se ao dono do apartamento. Sergei, por que você fez isso? Quase ao mesmo tempo, a avó de Pavel, Valentina Ivanovna, reagiu ao barulho. Ao ouvir os gritos do neto, ela vestiu o roupão e subiu do quinto para o sexto andar. A mulher entrou pela porta aberta do apartamento de Sinsinevich e foi em direção ao banheiro. Lá, ela viu Yulia Irnidenko. A jovem estava deitada no chão de azulejo, encharcada de água. Segundo a avó, Yulia estava consciente e disse a frase: "Sênia, não me toque, está doendo." Nesse momento, Sergei Sinsinevich continuava no banheiro, jogando água no ambiente com o chuveiro, supostamente tentando baixar a temperatura e lavar a fuligem. Os depoimentos de Andrei e Valentina Ivanovna criaram um sério dilema para a investigação. As palavras de Pavel, "Por que você fez isso?" e o pedido de Yulia, "Sênia, não me toque", indicavam uma possível participação ativa de Sergei Sinsinevich no incêndio. No entanto, esses testemunhos contradiziam os resultados dos primeiros interrogatórios dos próprios rapazes. Os vizinhos também notaram que, após o início do fogo, sentiu-se um forte cheiro de lã queimada e álcool no corredor. Assim, o silêncio da madrugada foi quebrado não apenas pelas sirenes da ambulância, mas também por uma série de gritos que foram registrados por pelo menos 2 pessoas que não faziam parte do grupo de bebedores. Essas evidências sonoras tornaram-se a base para futuras disputas no tribunal, sobre qual dos 2 rapazes foi o iniciador do ataque no banheiro. Imediatamente após a detenção, começaram os interrogatórios na delegacia de polícia. Pavel Gubin, estando em estado de forte intoxicação, inicialmente assinou o protocolo admitindo a culpa. No documento, estava indicado que ele jogou bebida em Yulia com um copo e acendeu o isqueiro devido a uma briga repentina. Mais tarde, sua defesa alegaria que essa confissão foi obtida à força e que o próprio Pavel, devido à embriaguez, não entendia o que estava assinando. No entanto, essa primeira confissão serviu de base para o caso, definindo Gubin como o principal e único suspeito. Sergei Sinsinevich assumiu a posição de observador passivo e testemunha de acusação.
Ele afirmou de forma consistente que foi Pavel quem cometeu o incêndio, enquanto ele apenas tentou salvar a garota, jogando água nela. No entanto, em seu depoimento surgiu um detalhe que mais tarde se tornou o leitmotiv da indignação pública. Quando questionado sobre o que fazia nos segundos em que Yulia estava em chamas, Sergei respondeu: "Nada, apenas olhei." Esse reconhecimento de inação confirmava que o militar não tentou fisicamente impedir Gubin no momento em que ele jogava o líquido na vítima. A investigação concentrou-se na versão de Gubin como incendiário, ignorando as frases estranhas de Sinsinevich. O dono do apartamento cooperou ativamente com as autoridades, fornecendo um relato detalhado, minuto a minuto, da noite. Seu status de testemunha permitia que ele permanecesse em liberdade. Nesse meio tempo, a família Gubin iniciou sua própria investigação, apontando que Sergei tinha mais motivos e oportunidades para cometer o crime, levando em conta suas brincadeiras anteriores de jogar cerveja em Yulia. Assim, nos primeiros dias após a tragédia, formaram-se duas versões opostas, baseadas nas palavras de dois participantes embriagados, um dos quais assumiu a culpa, enquanto o outro admitiu sua indiferença ao que estava acontecendo. No dia 11 de maio, Yulia foi levada para a UTI do Hospital Clínico Municipal de Kharkiv. Os médicos constataram 90% de queimaduras na superfície do corpo. As queimaduras eram profundas, atingindo inclusive o tecido subcutâneo. Apesar da gravidade do estado, Yulia permanecia consciente e conseguia conversar. Ela ficou 10 dias no hospital. Durante esse período, toda a cidade lutou por sua vida. Centenas de moradores doavam sangue diariamente e voluntários arrecadavam fundos para antibióticos caros e albumina. O estado de Yulia era extremamente instável. Após a primeira semana de tratamento, houve um breve período de melhora. Ela chegou a ser transferida da UTI para o quarto comum da ala de queimados. A jovem conversava com a mãe, Nadezhda, e até tentava fazer planos para o futuro. No entanto, os médicos entendiam que essa era uma estabilização temporária antes do desenvolvimento da doença da queimadura, quando os produtos da decomposição dos tecidos começam a envenenar totalmente o sangue. Nesses 10 dias no hospital, Yulia conseguiu prestar um breve depoimento. Segundo a mãe, ela não nomeou Pavel Gubin como um incendiário de forma direta, mas também não inocentou Sinsinevich. Seu estado de saúde não permitia a realização de um interrogatório completo com a participação de advogados. Yulia lutava não apenas contra a dor, mas também com a crescente intoxicação do organismo. Na cidade, continuavam as manifestações em seu apoio. As pessoas acreditavam em um milagre, semelhante ao salvamento de alguns pacientes com 70 ou 80% de queimaduras. Mas no caso de Yulia, o número de 90% acabou sendo um limite crítico, após o qual os órgãos internos começaram a falhar um após o outro sob o efeito dos produtos da necrose. Na manhã de 21 de maio de 2014, o estado de Yulia tornou-se crítico. A intoxicação evoluiu para o estágio terminal. Por volta das 11 horas da manhã, a mãe da jovem enviou uma mensagem aos jornalistas informando que o sangue necessário havia sido encontrado. E surgiu esperança. No entanto, às 11h50, o coração de Yulia parou. As manobras de reanimação não deram resultado. A morte da vítima mudou instantaneamente o status do processo criminal. O Ministério Público reclassificou a acusação de tentativa de homicídio para homicídio doloso, cometido com especial crueldade. Agora, Pavel Gubin enfrentava até 15 anos de prisão ou prisão perpétua. A investigação recebeu os resultados da autópsia, que desmentiram os principais boatos. Yulia continuava virgem e em seu sangue não foram encontrados vestígios de substâncias proibidas, apenas uma alta dose de álcool. Após a morte de Yulia, as famílias dos suspeitos passaram definitivamente para uma guerra aberta. Helena Gubina, mãe de Pavel, acusou publicamente a investigação de parcialidade e os Sinsinevich de subornar as autoridades. Nesse período, Sergei continuava sendo apenas uma testemunha. No centro das disputas judiciais estavam os ferimentos físicos dos próprios suspeitos. Após a detenção, foram registrados queimaduras profundas nas mãos de Pavel Gubin. A defesa usou esse fato como prova-chave de sua inocência. Segundo os advogados, Pavel sofreu essas queimaduras ao tentar apagar as chamas de Yulia com as próprias mãos e ao retirá-la da banheira. Sua mãe insistia:
o incendiário não arriscaria a própria saúde para salvar a vítima. As queimaduras nas mãos eram interpretadas como um sinal do comportamento heróico de Pavel no momento da tragédia. Peritos criminais afirmaram que as queimaduras nas mãos de Pavel foram resultado de descuido ao cometer o próprio incêndio. Segundo eles, quando Gubin aproximou o isqueiro de Yulia, que estava coberta de álcool, houve uma explosão instantânea dos vapores de álcool, que também queimou seus próprios membros. O fato de Sergei Sinsinevich não ter sofrido queimaduras foi usado pela acusação como prova de que ele estava a uma distância segura e não teve contato direto com o fogo no momento do incêndio. Uma evidência adicional foi a análise das roupas de Pavel. Nas roupas dele não foram encontradas respingos específicos de combustível, que inevitavelmente teriam ficado caso ele tivesse ativamente jogado o líquido inflamável na vítima. A defesa insistiu que isso prova sua inocência. No entanto, o tribunal levou em consideração o fato de que Pavel poderia ter trocado de roupa em seu apartamento logo após o incidente. O conflito entre as perícias se resumiu à questão: mãos queimadas são um sinal de tentativa de salvamento ou de um ataque descuidado? No final, o tribunal ficou do lado da acusação, considerando os ferimentos de Pavel como um efeito colateral do ato criminoso, e não como um ato de salvamento. Com base nos materiais da investigação, nos resultados das perícias e na comparação dos depoimentos dos envolvidos, é possível reconstruir uma cronologia detalhada dos acontecimentos ocorridos no banheiro por volta das 5 horas da manhã. No apartamento estavam 3 pessoas: Yulia Irnidenko, Sergei Sinsinevich e Pavel Gubin. Nesse momento, todos os 3 estavam em estado de forte embriaguez. A reconstituição começa no momento em que Yulia passou mal e foi levada ao banheiro para ser reanimada com água fria. No espaço apertado entre os equipamentos sanitários, surgiu um conflito doméstico. Segundo a versão da investigação, Yulia fez um movimento brusco que Pavel Gubin interpretou como um ataque ou um tapa. Em resposta, ele usou o objeto que segurava nas mãos, um copo de cerveja de vidro com capacidade de meio litro, cheio de aguardente caseira com teor alcoólico superior a 40 graus. Com um único movimento, Gubin derramou o conteúdo da caneca sobre a cabeça e os ombros de Yulia. O uso de um recipiente de boca larga permitiu que o líquido inflamável impregnasse instantaneamente os cabelos e as roupas da jovem, transformando-a em um alvo vivo para o fogo. Logo em seguida, uma fonte de chama, um isqueiro, foi acionada na mão de Pavel. Os vapores do álcool se inflamaram instantaneamente, formando uma cúpula de fogo que preencheu todo o espaço do banheiro. O processo de queimativa durou cerca de 10 segundos, enquanto Sergei direcionava um jato de água do chuveiro sobre Yulia. Logo após o fogo ter sido apagado, as ações de Pavel Gubin tornaram-se caóticas. Em estado de estresse agudo, ele deixou o apartamento no 6º andar e desceu as escadas até o andar de baixo para o apartamento número 118, onde morava com a família. Lá, ele procurou sua avó, Valentina Ivanovna, informando-a de que havia ocorrido uma tragédia no andar de cima. A idosa imediatamente vestiu um roupão e, junto com o neto, subiu de volta ao apartamento de Sinsinevich. Dessa forma, Pavel retornou ao local do crime. Valentina Ivanovna encontrou Yulia no chão do banheiro em posição fetal e viu Sinsinevich, que continuava limpando a fuligem das paredes. Foi exatamente nesse momento que o vizinho Andrei, que havia saído para o corredor, ouviu os gritos de Pavel. "Sergei, por que você fez isso?" A etapa final dos deslocamentos ocorreu quando os serviços de emergência começaram a chegar à casa. Pavel Gubin deixou o 6º andar novamente. Desta vez, ele desceu todos os lances de escada até o 1º andar e saiu correndo do prédio para a rua. Nesse momento, seus recursos físicos, debilitados por uma dose extrema de álcool e por uma série de subidas e descidas bruscas pelas escadas, estavam completamente esgotados. O colapso da coordenação aconteceu instantaneamente. Gubin desabou no asfalto junto à porta de entrada, onde permaneceu deitado em estado de inconsciência. Os policiais que chegaram o encontraram exatamente nessa posição. Enquanto Pavel permanecia inconsciente no chão, Sergei Sinsinevich, no 6º andar, terminava de destruir as provas, jogando pela janela as roupas queimadas de Yulia. Essa complexa sequência de deslocamentos de Pavel entre os andares e a queda final no asfalto tornaram-se prova de sua profunda desorientação e estado de choque no momento do crime.
No dia 15 de setembro de 2014, o Tribunal de Kharkiv anunciou a sentença. Pavel Gubin foi considerado culpado de um crime premeditado com especial crueldade e de posse ilegal de munições, cartuchos encontrados em sua casa. O tribunal o condenou a 15 anos de prisão. Também foi atendido o pedido de indenização de 300 mil hryvnias por danos morais à família Irnidenko. Sergei Sintsevich permaneceu oficialmente como testemunha e não sofreu punição criminal. A família Gubin não reconheceu o veredito. Helena Gubina declarou que a investigação foi subornada e entrou com um recurso, que mais tarde foi rejeitado. Pavel foi enviado para a colônia, continuando a insistir em sua inocência e afirmando que foi Sergei quem cometeu o incêndio criminoso. Yulia Irnidenko foi enterrada no cemitério de Beslyudovsk. Seu túmulo tornou-se um local de memória para a jovem cujos sonhos de casamento e de trabalhar como gesseira foram interrompidos no banheiro por causa de um copo de samogon e 10 segundos de fogo. Pavel Gubin continua preso, enquanto Sergei Sintsevich está em liberdade, mantendo sua versão do que realmente aconteceu em seu apartamento.